Seguinte, aqui está misturado em das duas matérias, tanto matemática quanto qual é a outra? Outra aplicação, né? E Ah, vamos trabalhar com elas duas. Seguinte, primeira questão aí. Qual a medida da diagonal de um paralelepípedo reto com 1,8 metros de altura, 2 metros, não, 1,8 de largura, 2 de altura e 3,2 de comprimento? Então, paralelepípedo reto, aquela figura assim. Lembra como que calcula isso? Diagonal é o que sai daqui e vem até esse outro canto, ó. Essa é a diagonal. Para calcular isso, então, diagonal paralelepípedo é a raiz quadrada da largura ao quadrado. Bem, não deve ter colocado em outras letras. Deixa eu colocar as letras. Da largura ao quadrado, mais a altura ao quadrado, mais o comprimento ao quadrado. Se der um número quebrado, não tem problema, tá? Mas é assim que a gente calcula. Então, nesse caso, para a gente calcular essa diagonal, 1,8 ao quadrado, deve dar um número quebrado, com certeza, é 3,24. 2 ao quadrado é 4 mais 3,2 ao quadrado. Mas, enfim, de jeito mais lento, para vocês poderem copiar. Então, 3,24 mais 4 mais 10,24. Soma todo mundo. A gente chega em 17,48. Assim, de forma básica, essa é a nossa resposta e acabou aí. Tem muito que posso fazer a partir disso daí. Vou colocar aqui porque eu tô com a calculadora na mão. Isso é aproximadamente 4,18. Se caísse uma dessas na prova, você saberia fazer? hum, hum. Então, já grava aí que diagonal de paralelepípedo é assim que a gente calcula. É essa fórmula aqui. Eu acho que na prova, os números. É porque eu coloquei número arbitrário, eu botei número na minha cabeça. Então, os números não devem dar muito certo, não. Mas na prova, imagino que os números sejam direitinho, sabe? Deve cair um número redondo. Eu não coloquei porque eu botei os números que vieram. Veio na minha cabeça, coloquei os números. Então, é o seguinte: um paralelepípedo reto possui 6 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 15 de altura. Nessas condições, a área total do paralelepípedo. O que que é essa tal área total? É o seguinte: eu tenho uma caixa de sapato e eu quero pintar essa minha caixa de sapato. Quando a gente pinta, a gente só passa pela parte de fora da caixa, a gente não passa pela parte de dentro. Ou seja, para fazer isso, eu preciso calcular a área. Bom, a área é a parte de fora. Se eu quisesse encher essa caixa de sapatos com água, aí eu teria que calcular o volume. O volume é aquilo que a gente coloca para dentro. Água, aquilo que for. A área é aquilo que a gente coloca do lado de fora. Aquilo que a gente pinta, por exemplo. Então, é o seguinte.
área de um paralelepípedo vai ser duas vezes, abre parênteses. Vou botar assim e vou explicar o que isso significa. A, B, C são os lados. Então, deixa eu desenhar aqui um paralelepípedo qualquer. Então, ó, eu tenho esse lado que vale a minha altura vale B e a profundidade vale C. Quando... E o que acontece? Lembra do retângulo? No retângulo, eu sempre tenho... Eu tenho retângulo. Eu tenho que esse lado é igual a esse lado. E esse lado daqui de cima é igual ao lado de baixo. Eles têm o mesmo tamanho. No paralelepípedo, acontece exatamente a mesma coisa. Eu tenho desse lado uma parte, e aqui atrás, ó, que não dá pra ver, mas ele tá aqui, ó, é o mesmo, é a mesma área. Aqui atrás, ó, ficou torto, mas eu tenho um pedaço igualzinho a parte daqui da frente na parte de trás. E em cima igual a de baixo. Por isso que eu multiplico por duas vezes. Então, como agora para a gente entender como que calcula de fato, eu vou fazer duas vezes a área daqui da frente. Então, é A vezes B. 6 vezes 10. Mais a B vezes C. Então, é 10 vezes 15. Mais 6 vezes 15. Vou multiplicar todos eles. Então, esse com esse com esse com esse. Então, a área vai ser duas vezes. Primeiro, eu vou fazer esses daqui separadamente. Então, ó, 6 vezes 10, 60. Mais 10 vezes 15, 150. Mais 6 vezes 15, 90. Somo todo mundo. 150, 300. Então, nesse caso, a nossa área vale 600. Então, se eu quisesse saber a quantidade de tinta que eu precisaria, eu usaria essa formuleta aqui. Eu vou usar essa fórmula. Essa é a fórmula de quê mesmo? Essa é a fórmula para calcular a área de um paralelepípedo, Uhum. tá A bom? de cima era diagrama, né? Não, diagonal. Diagonal. Meu Deus, o que que é diagrama? É diagonal. Eu Lembra? lembrei que era alguma coisa com D. Era com D, né? Essa aqui é para achar a área. Essa é a Uhum. diferença. Diagonal é a Entendi. distância de um ponto até o ponto mais distante do meu paralelepípedo, mais longe, que é lá do outro lado. E a área é a parte de fora. Assim, é chato porque é muita fórmula, tá? Assim, é muita fórmula. Mas eu garanto que se você gravar essas fórmulas aí, você vai muito bem na prova. Ah, seguinte, um prisma hexagonal possui 6 faces e 12 vértices. Qual é o número de arestas? Aqui vamos ter uma terceira fórmula que a gente tem que gravar hoje. Que é a seguinte: a fórmula é a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual a quantidade de arestas mais 2. Essa relaçãozinha aqui, ela é chamada de relação de Euler.
E essa relação que a gente vai utilizar para fazer essa questão. Então, ó, eu tenho 8 faces. Tenho 8 faces. Eu tenho 12 arestas, 12 vértices. Isso é a quantidade de arestas mais 2. Passo 2 pelo lado de lá, trocando sinal. Eu vou ficar aqui. Quantidade de arestas é 20 menos 2. Isso vai nos dar 18 arestas. Acabou a questão, era só isso. Então, 12 arestas. Outra relaçãozinha que você vai ter que gravar. São três. Nesse caso aqui é a mesma da primeira. Eu vou mudar isso aqui para vocês poderem rever. Deixa eu deixar bem destacado aqui para chegar amanhã vocês não esquecerem disso aqui, pelo amor de Deus. Uma coisa que sempre que é nas provas do Uberlândia, para montar um problema com alguma coisa que ele vem falando no semestre, no bimestre, ou trimestre, no caso de vocês, né? Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Então, isso aqui é monta um problema com um paralelepípedo. Então, é escrever um problema que utilize alguma coisa que a gente está trabalhando. Ah, então, para um paralelepípedo, como que a gente poderia montar um problema? Poderíamos colocar assim, ó. Calcule o volume, ou a área, pode ser também, enfim, o volume de um paralelepípedo, por exemplo, de 6 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 1 centímetro de altura. Acabou, você montou a questão. Ele pede para resolver também a questão que você monta? Às vezes, sim. Se ele pedir, ah, você pode só copiar uma dessas questões, né, mudando os valores, se aparecer uma questão assim. Ou, acho que o jeito mais fácil, o volume é bem facinho, o volume de paralelepípedo. Ou de cubo é a mesma coisa, tá? Só botar aqui, ó, Uhum. volume de cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo. É só você multiplicar cada aresta. Aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta é o lado, tá? Aresta é o lado do meu cubo. Então, no caso do paralelepípedo, assim como o cubo é muito parecido, é A vezes B vezes C. Então, aqui, 6 vezes 10 vezes 1. Se for num paralelepípedo, seria 60. Lembrando que cubo, as três arestas são iguais. Então você não precisa falar as três arestas, só precisa falar uma. Então, por exemplo, você vai dizer assim: em um cubo de aresta valendo 3, calcule a área. Essa aresta vale 3. Calcule o volume.
Nosso volume vai valer 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. 3 vezes 3 vezes 3. É mais ou menos isso. Essa daqui é a última questão dessa parte de geometria que eu separei. O restante é da outra matemática. Então a questão 5 é o seguinte: um paralelepípedo possui base quadrada com lados medindo 10 centímetros e altura medindo 14. Nessas condições, a medida da diagonal desse paralelepípedo é igual a... É o seguinte, se medir 10, se a base é quadrada, o que que isso significa? Significa que um dos meus lados desse paralelepípedo é um quadrado. Então, se é quadrado, aqui mede 10 e aqui mede 10 e aqui 14. Morreu, né? Agora, ele quer a medida da diagonal. Como que a gente calcula a diagonal, Lana? Que a gente viu aqui em cima. A diagonal é a raiz quadrada do quadrado de cada um deles. Então, a diagonal é a raiz quadrada do 10 mais 10 ao quadrado mais 14 ao quadrado. 396. Isso aqui não tem raiz exata, com toda certeza. Isso aqui dá 19,9. Peraí, eu não entendi. Esse 100 veio da onde? Vamos lá. A diagonal é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Lembra da fórmula? O primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Entendeu agora? De onde veio o 100? Ou ainda não? Não entendi. Então, A, B, C. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a diagonal é 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Diagonal raiz de 100 mais 100 mais 196. Entendeu agora? Hum. 100 mais 100 mais 196 é 396. Então, nossa diagonal é aproximadamente 19,9. Ou você poderia até aproximar para 20, mas vai ser uma aproximação um pouco maior. Ah, eu tenho muita dificuldade nesse negócio de raiz quadrada. Então, como eu falei, eu creio que ele vai colocar números inteiros. Aí, para achar a raiz quadrada de número que são quadrados perfeitos, é na mão mesmo, não tem muito erro. Tem que fazer na mão. Ali, por exemplo, qual é a raiz quadrada de, sei lá, 300 e... Uma raiz quadrada de 256. Tem que fazer na mão. Divide por 2 até achar a bendita raiz quadrada. Tem coisa que não tem muito jeito. Aí você pega de 2 em 2, aquela história toda.
Aí 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Essa é a raiz quadrada. É bem trabalhosinho, mas é assim que a gente sempre acha a raiz quadrada. No mais, se você colocar só isso daqui, ainda que você não dê o valor, você disse a raiz, eu acho que já considera. Você já tá certo. Entendeu? Vamos para próximo conteúdo. O próximo conteúdo. Esse aqui você acha que é um pouco mais simples? Então, vamos lá. Para simplificar a expressão, 7 fatorial dividido por 6 fatorial. O valor encontrado é? Lembra o que é fatorial, Lana? No fatorial sempre está escondido todos os outros números até o 1. Então, ó, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo que eles são iguais, ó? 6 eu posso dividir com 6, 5 eu posso dividir com 5, 4 com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, sobrando só o 7. Então, outra forma de enxergar isso aqui é o seguinte: 7 vezes 6 fatorial. Poderia só colocar assim, ó. Eu desço até o 6 fatorial. Por quê? 6 fatorial é igual a 6 fatorial. Então, posso só cortar. Entendeu? Então, vai um outro exemplo para você. 9 fatorial dividido por 7 fatorial. Como que ficaria, Lana? Tem ideia? Então, nesse caso aí, ó, nesse caso aí, a gente fica com 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. Então, sempre desço até o valor daqui de baixo. Então, ó, 7 por 7, 7 por 7, eu divido e fico com 9 vezes 8. Ah, oh, meu Deus do céu. 9 vezes 8, 72. Essa é a ideia de divisão de números fatoriais, tá? Então, outra ideia também. Sempre que for um exatamente menor do que o outro, então 9 por 8, 10 por 9, 7 por 6, a resposta é sempre esse número. O 7, aqui é o 9, aqui é o 10. Então, pode ser outra dica aí para resolver a questão rápido. Olhou, bateu o olho. Se for um exatamente menor, exatamente uma unidade menor, a resposta é o valor de cima. Então, questão 7. Paula estava se organizando para viajar e colocou 7 calças, 10 blusas e 3 sapatos. Quantas combinações Paula pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Vamos fazer um caso aqui menor para explicar.
Os blusas eu tenho. Os sapatos são bem feios, mas tá bom. Tenho dois pares de sapatos. Vamos imaginar que é vermelho, ah, azul e amarelo, sei lá. Minhas blusas são verde e preto. Eu tenho um sapato que é marrom e um é preto. Marrom e preto. Pensa comigo aqui, Lana. Vamos pensar. Como que eu posso me vestir de bermuda vermelha? Eu posso colocar uma blusa verde e um sapato marrom. Então, ó, bermuda vermelha. Eu posso colocar blusa verde e eu posso colocar ou sapato marrom ou um sapato preto, certo? Então, posso ir de bermuda vermelha, blusa verde, sapato marrom, sapato preto. Ou eu posso ir de bermuda vermelha, blusa preta, sapato marrom e sapato preto. Então, a ideia é a seguinte. Com a minha bermuda vermelha, eu tenho quatro possibilidades diferentes. Eu posso ir assim, ou assim, ou assim, ou assim. O mesmo vai funcionar para bermuda azul e para bermuda amarela. Em outras palavras, se eu tenho quatro aqui, quatro possibilidades, eu tenho três cores de bermuda, eu vou multiplicar por três. Vou ter 12. Então, eu tenho 12 combinações possíveis. Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer, que é pegando a quantidade de cada um deles e multiplicando. Então, eu tenho três bermudas, duas blusas e dois sapatos. 3 vezes 2 dá 12 também. É uma outra forma de fazer. Então, depois de ter explicado isso tudo, vamos para a questão de fato com os valores de fato. Como eu falei, ao invés de ficar desenhando e pensando, combinações para a gente descobrir, é só a gente fazer 7 vezes 10 vezes 3. Multiplica a quantidade que eu tenho de cada um. Acabou. Você já achou o valor. Acabou a questão que poderia ser um problema. Ganhou mais um pontinho na prova. Tá, a quantidade de combinações. 7 vezes 10, 70. 70 vezes 3, 210 possibilidades. 210 possibilidades. Vamos seguir então. Próxima. Um técnico de time de futebol possui 22 jogadores que podem jogar em qualquer posição. De quantas maneiras ele pode escalar seu time de 11 jogadores? Aqui, e o Berlão deve ter falado disso, que nós temos basicamente dois tipos de combinar pessoas quando tem mais pessoas do que espaços. Quais são essas duas formas de combinar pessoas? É a combinação que a gente chama e o arranjo. As formas são muito parecidas, só que esquece o arranjo. A gente só vai trabalhar com combinação. Vai ter uma que a gente vai trabalhar com arranjo, mas quero que você foque na combinação para essa questão. Como que a gente vai saber a combinação? Combinação a gente vai utilizar quando a ordem não importa. Ou seja, eu tenho 22 jogadores que podem jogar em qualquer posição. Não interessa se ele vai jogar como atacante ou como goleiro. Isso tanto faz. Por isso que a ordem não importa.
Para calcular não é muito difícil. É a quantidade total que eu tenho, 22 fatorial, dividido pela quantidade de espaços, que são 11, dividido por 22 menos 11. Então a formulazinha é o seguinte: se esse cara aqui eu chamo de n e esse cara aqui de p, eu fico com n fatorial dividido por p fatorial n menos p. N é sempre maior do que p. Então, é assim que fica. Isso vai dar um número gigante. Quando eu botei os números, eu não pensei nas consequências. Vou fazer na calculadora, mas na prova não vai cair desse tamanho, fica tranquilo. Deve cair um bem menor. Mas só grava a forma, não se atente muito aos detalhes. Isso aqui vai dar um total de 705.432 combinações. É, isso tudo. É muita combinação. Na prova vai cair com menos números, mas grava essa fórmula, tá? O que interessa aqui é você gravar isso aqui. Isso aqui que importa. Nesse caso também, o que importa é você gravar isso aqui. Outro interessante, anagramas. Anagrama nós podemos ter dois tipos, que é com repetição e sem repetição. Anagrama a gente chama de permutação para achar a quantidade de anagramas, que é só mudar de lugar. Para descobrir anagramas com repetição, a gente vai pegar o total de palavras. Vamos pegar aqui uma sem repetição primeiro. Vou pegar aqui, é, sei lá, campo. Campo tem 5 letras sem repetição. Então, permutação de 5 é 5 fatorial. É a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 120. Quando eu tenho repetição, como na palavra arara, na palavra banana, na palavra batata, vai ficar o seguinte: vai ser permutação de 5. Só que, quantos as repetidos eu tenho? Tenho 1, 2, 3. Então, eu vou colocar um 3 aqui em cima. Quantos R's eu tenho repetido? Um, dois. Tenho dois R's. Como que fica a minha fórmula? Vou ficar com 5 fatorial dividido por esses 2 fatoriais, ó. Então, aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Então, 3 vai com 3. 5 vezes 4 é 20. 20 dividido para 2 é 10. Então, são 10 anagramas. Então, só mais um exemplo aqui da palavra banana. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 palavras. Eu tenho o A sendo repetido 3 vezes e o N sendo repetido 2 vezes. Então, eu vou ficar com 6 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aquele esquema todo, ó. 10, 60.
60 anagramas. O exemplo da palavra banana. E nossa última questãozinha é: três amigos decidem realizar uma disputa de xadrez para saber quem era o melhor enxadrista. E ele quer saber como que pode ficar o primeiro colocado, segundo colocado e o terceiro colocado. Aqui não é muito difícil, ó. Quantas pessoas estão disputando o pódio? Eu tenho 8 pessoas. Depois, se o primeiro foi campeão, tem 7 pessoas para disputar o segundo colocado. Se eu escolhi o segundo colocado, agora eu tenho 6 pessoas para disputar o terceiro. Em outras palavras, se eu multiplicar, aqui eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6, vou ter 336 combinações. É só isso. Tem a fórmula de arranjo para isso também. Qual que é essa fórmula de arranjo? Tudo que eu falei. Arranjo vai ser a quantidade total de pessoas dividido pela quantidade de pessoas menos a quantidade de espaços. Então, como assim? É 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Menos 5 ou menos 3. Que aí vai dar 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Corta, corta. Vou ficar com 8 vezes 7 vezes 6, que foi exatamente o que a gente achou aqui. Então, se aparecer na prova com outro valor, enfim, só você colocar isso aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, e colocar, sei lá, vamos supor que seja 6. 6 vezes 5 vezes 4, e acha o valor. Se for 10, 10 vezes 9 vezes 8, e acha o valor. Tá bom? Além da própria dificuldade, das questões, você ficou com alguma dúvida? Não, Não? Estuda essas questões que eu mandei. Tenta, de fato, estudar. É, E qualquer dúvida, me manda mensagem. Para amanhã vocês poderem fazer uma prova muito bem feita, tá bom? tá bom. Então, muito obrigado, Lana. Vou te mandar aqui esse PDF, tudo escrito. E volto a dizer, estuda por ele, que ele vai ser importante para você amanhã. Tá bom. Então, Obrigada. eu que agradeço. Tchauzinho. Tchau.